Completando o nosso vídeo, se eu falei a importância do Goiás buscar um novo camisa 9, um cara que já conheça aí também de preferência a Série B do Campeonato Brasileiro, e um jogador que vem entregando muitos gols nos últimos anos na segunda divisão, é o De La Torre. Você lembra dele? Hoje no Mirassol, 32 anos de idade, está em reta final de contrato, o vínculo já se encerra agora ao final do mês de dezembro, e ele já pode assinar com qualquer clube, seja no futebol brasileiro ou no exterior. Nesta temporada de Série B são 9 gols e 2 assistências em 29 jogos pelo Mirassol, brigando pelo acesso para a Série A, né? Se o Mirassol subir, aí já são outros 500. Mas na segunda divisão ele foi bem pelo CSA, lá em 2021. Naquela temporada completa ele marcou 24 gols. Na Série B foram 12 em 37 jogos. Passou também na segunda divisão pelo Brasil de Pelotas, lá em 2020. Eu gosto, tá, do De La Torre, um jogador que tem sim uma boa mobilidade. Não é um craque, mas é um cara que sabe se posicionar bem ali dentro da grande área. Fez gol contra o Goiás, né, lá no primeiro turno, 1,86 m de altura. Ele que é destro e estava por último no futebol japonês. Aqui, né, no futebol goiano, ele jogou também pelo Atlético, lá em 2022, 9 jogos apenas, com 2 gols marcados e 2 assistências. Não foi mal pelo Atlético, mas não seria um jogador titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que é revelado nas categorias de base do Rio Preto, passou também no Atlético Paranaense e Internacional. Completando o vídeo, um outro uruguaio, esse cara está livre no mercado, Maxi Gomes, muito bom jogador, 28 anos de idade. A última temporada dele foi ruim no Cádiz da Espanha, né, não marcou nenhum gol em 33 jogos, mas já demonstrou um bom futebol pelo Valência, na Turquia também, pelo Celta de Vigo, lá em meados de 2019. A última temporada dele boa, né, regular, foi pelo Trabzonspor em 2022-23, 7 gols e 4 assistências em 33 jogos. Ainda assim é um cara que é convocado frequentemente para a seleção uruguaia, já entrou em campo pelo Uruguai 31 vezes. Não é um jogador barato, mas como está livre no mercado, pode sim facilitar uma negociação. Ele que já foi convocado, por exemplo, para a Copa do Mundo de 2022 e 2018, atleta revelado pelo Defensor no Uruguai. Aqui no futebol brasileiro nunca foi contratado. Se eu não estiver enganado, acho que ele já foi especulado no Corinthians e no Atlético Paranaense. Finalizando aqui também a nossa lista, eu vi alguns torcedores, tanto aqui do Goiás quanto dos outros canais que eu gravo também, falando sobre o Balotelli. O Balotelli é um jogador muito caro, tá? Até pensei que ele tinha um salário mais baixo, mas não. Ele foi especulado no Corinthians nessa temporada e pediu um salário de 2 milhões de reais. Assim, eu não acho que o Balotelli ganhe isso tudo no Adana Demirspor, tá? Do futebol turco. Eu não acho que ele receba lá, por exemplo, 300 mil euros. Sendo bem honesto aqui com vocês, deixa eu ver se a conta está certa. É basicamente isso, 330 mil euros. Eu não acho que ele recebe tudo isso num clube mediano, né, da Turquia. Jogou também no Sion, lá da Suíça, mas é um salário que eu não pagaria. Se fosse aí uns 400 mil, uns 500 mil reais, por que não? Né? Um cara que, com toda certeza, além de boa qualidade técnica, apesar de já não estar no grande centro da Europa há muito tempo, mas ele sempre consegue entregar muitos gols. Nessa temporada mesmo são 7 gols em 16 jogos até aqui, e o seu contrato vai somente até... Aliás, ele está livre no mercado, né? O Balotelli hoje está livre no mercado. 34 anos de idade, disputou esta última temporada na Turquia. Pode deixar sua opinião, qual seria a sua solução para essa camisa 9 do Goiás? Se compensa buscar, por exemplo, um jogador aqui na Série B, ou um craque, uma estrela, um cara nesse sentido do futebol do exterior. Tem também, eu já gravei um vídeo falando sobre o Jonathan Herrera, o argentino, foi oferecido para o Goiás. Esse vídeo na tela final, e a necessidade sim de chegar a esse cara. O Goiás não pode economizar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um aspecto que eu vejo que faltou nesse elenco do Goiás de 2024, que foram jogadores já com a maior experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns caras que você pode observar, entra ano, sai ano, eles estão geralmente em clubes da segunda divisão, geralmente não estão em clubes endinheirados, igual o Goiás, o Sport, o Ceará, mas eles demonstram uma regularidade interessante na segunda ano. Por exemplo, não estou indicando exatamente esses aqui, mas só citando alguns exemplos. Todo ano que entra, o Anselmo Ramon ele marca pelo menos 10 gols na Série B, o Caio Dantas é um jogador que sempre garante gols, o Léo Gamalho da mesma forma. Não estou falando para o Goiás trazer exatamente esses jogadores, mas tem alguns atletas que sempre eles são jogadores regulares em uma segunda divisão, e vejo que isso faltou até mesmo olhando uma maior experiência dentro do elenco. A primeira indicação que eu faria dentro desse elenco do Goiás, olhando para a temporada do ano que vem,
é do meio-campista João Vieira. Ele pode fazer geralmente uma função de um segundo volante, 26 anos de idade. Esse não tem uma experiência larga assim na Série B não. Mas a primeira que ele jogou foi esse ano, pelo Paysandu, e está em reta final de contrato. Tem só 26 anos, até aqui soma 28 jogos, com 3 gols marcados e 2 assistências. No Campeonato Paraense também ele marcou, na Copa Verde, outros 2 gols. Um jogador revelado pelo Internacional em 2017, passa no futebol também da Espanha, no São José, aqui no Brasil, Juventude, Caxias, Pelotas, até chegar no Paysandu em 2022. No ano passado conseguiu acesso na Série B, já jogando um bom futebol, e é um volante que joga de cabeça em pé, tá? Ele consegue sair muito bem ali da marcação, na saída de bola, aquela distribuição de jogo, e até mesmo aparecendo como um elemento surpresa dentro da grande área do adversário, geralmente para uma finalização de longa distância, ali na entrada da grande área, ou até mesmo pisando na área como um camisa 10. Enfim, eu gosto do João Vieira, está em reta final de contrato, não é um jogador caro e vejo que seria uma boa opção para a composição do elenco no ano que vem. Lembrando, nenhum desses jogadores que eu vou citar aqui no vídeo são jogadores craques, são caras assim que, meu Deus do céu, que contratação fora da curva. Não é, mas na Série B você não precisa necessariamente só disso. É só você pegar o elenco do Novo Horizontino. Eu tava vendo um ataque deles esses dias, me deu até raiva, tá? Assim, por conta do Goiás, tá? O ataque do Novo Horizontino com o Vagninho, ex-Cruzeiro, Neto Pessoa, ex-Vila Nova, e o outro rapaz, cara, o Rodolfo. Assim, um meio de campo com o Eduardo, jogador aí chapecoense, sabe? Um time completamente comum. Mas para a Série B isso geralmente já basta, tá? Geralmente já basta. Só que você tem que encontrar os jogadores certos e ter um planejamento maior. Não ficar mudando de técnico a cada 3 meses, de elenco a cada 2, 4, 5 meses, como o Goiás fez, infelizmente, nesse ano. Outra opção, essa sim eu acharia uma contratação de peso, é o Matheus Friso, tem 26 anos, mas está em reta final de contrato no Coritiba. Ele pertence a Tombense. Nessa temporada ele já marcou 14 gols e deu 6 assistências em 42 jogos, só que o Matheus Friso ele pertence a Tombense. Por lá, pelo que eu apurei, ele tem contrato longo ainda, mas no Coritiba, mesmo tendo essa opção de compra, o contrato dele vai só até o final da temporada e até aqui não é certo se ele vai continuar para o ano que vem. Coritiba é SAF, deve comprar o jogador, mas eu acharia assim uma excelente escolha para o Goiás. Ele que inclusive já jogou aqui no futebol goiano, vestiu a camisa do Atlético Goianiense, só 5 jogos em 2020, depois ele foi para o Vitória. Passou também no Botafogo, foi campeão da Série B em 2021, não foi bem por lá, só marcou um gol, mas no ano passado jogou bem pela Tombense. 8 gols e 9 assistências em 50 jogos, e nessa temporada ainda melhor, marcou o gol contra o Goiás, aqui na Serrinha, um jogador que bate bem de fora da área, é canhoto, marcou um gol do meio de campo contra o Ituano também, consegue ter uma boa movimentação ali no bico da grande área e também estes arremates de longa distância, cobrança de falta. É um cara que eu assinaria assim para o ano que vem para ser esse jogador fora da curva também.